Apresentação de Zenilda e sua história de superação. Introdução. Item Apresentação de Zenilda e sua história de superação. 2. Capítulo Infância difícil. Item Descrição da infância de Zenilda e suas irmãs. Item As dificuldades enfrentadas na família. 3. Capítulo A separação e a vida na roça. Item A decisão do pai de permitir a adoção. Item A vida com Estácia e os desafios enfrentados. 4. Capítulo 3 Lutas e resiliência. Item As dificuldades diárias e as punições sofridas. Item A força interior de Zenilda para superar os obstáculos. 5. Capítulo Esperança e sonhos. Item Os momentos de esperança e os sonhos de um futuro melhor. Item A conexão emocional com a cidade de Ubatã. 6. Capítulo Sobrevivência e esperança. Item A jornada de Zenilda. 7. Capítulo Adaptação e lições aprendidas. 8. Capítulo Memórias de infância e superação. 9. Capítulo Fé e novos caminhos. Item Zenilda sempre buscou. 10. Capítulo Fé inabalável e coragem. 11. Capítulo Desafios familiares e resiliência. 12. Capítulo Amor de mãe e sacrifícios. 13. A resiliência e o amor incondicional. A inspiradora jornada de Zenilda. Narra a tocante história de Zenilda, uma mulher que, apesar das adversidades, escolheu o caminho do amor e da generosidade. Contada por seu sobrinho Fábio Silva Nascimento, a narrativa destaca como Zenilda superou desafios com fé inabalável e um coração aberto, sempre pronta a ajudar aqueles ao seu redor. Sua vida é um exemplo de resiliência e gratidão, ensinando-nos a importância de valorizar e amar nossos entes queridos enquanto temos a oportunidade. A história de Zenilda é um testemunho poderoso de como o amor e a fé podem transformar vidas. 14 conselhos inspirados na história de superação de Zenilda, direcionados a jovens e adolescentes. 15. Conclusão. 16. Direitos autorais. Este sumário oferece uma visão geral dos temas e capítulos do livro e e-book, destacando a jornada de superação de Zenilda. 1. Capítulo 2. A separação e a vida na roça. Zenilda Santos Silva, filha de Maria Railda Pereira dos Santos e de Augusto Severino da Silva, enfrentou uma infância repleta de desafios. Com duas irmãs, Rosa Santos Silva e Ana Creuza Pereira dos Santos, a vida não foi fácil para nenhuma delas. Zenilda sempre sonhou com um futuro melhor para si e sua família, mas as dificuldades eram constantes. Muitas pessoas tentaram adotar Zenilda, mas seu pai sempre recusava, até que uma mulher chamada Estácia conseguiu levá-la. Vivendo em uma casinha de palha perto do rio, Zenilda era obrigada a trabalhar pesando café durante a noite. Certa vez exausta, ela jogou fora um pouco de café para poder descansar, mas foi severamente punida por isso. A vida com Estácia era dura, marcada por abusos e xingamentos. Zenilda e sua irmã eram maltratadas, e mesmo quando visitavam a cidade de Ubatã, não podiam contar ao pai sobre o que acontecia por medo de represálias. Apesar de tudo, Zenilda manteve sua força e resiliência, sempre sendo o braço direito de sua irmã caçula. A história de Zenilda é uma prova de sua coragem e determinação em superar as adversidades. Capítulo 3. Lutas e resiliência. Zenilda e sua irmã enfrentaram uma vida de trabalho árduo e poucas oportunidades. Enquanto a filha da mulher que as acolheu estudava na cidade, Zenilda e sua irmã trabalhavam na roça, plantando mandioca e feijão para sustentar a família e financiar um casamento luxuoso. A educação era um privilégio que lhes foi negado, e qualquer tentativa de aprender era recebida com punição. O marido da mulher que cuidava delas as levou para o mato, ameaçando suas vidas caso contassem a alguém sobre os estupros e abusos. Zenilda, sempre temerosa, sonhava em reencontrar seu pai, mas o medo a impedia de agir. Quando sua irmã foi levada para a casa de um parente, Zenilda se viu sozinha, enfrentando a solidão e o trabalho pesado. Determinada a escapar, Zenilda planejou sua fuga. Após preparar o café da manhã para os trabalhadores, ela fugiu ao amanhecer, encontrando abrigo na casa de uma mulher que chamava Lia a ajudou.
Mesmo quando seu padrasto veio atrás dela, Zenilda decidiu que não voltaria para trás e sim para frente. Ela finalmente encontrou seu pai e começou a trabalhar com ele na roça. Apesar de todas as dificuldades, Zenilda nunca perdeu a esperança. Ela enfrentou abusos, trabalho pesado e a falta de educação, mas sempre encontrou forças para seguir em frente. Sua história é um testemunho de sua coragem e determinação em buscar uma vida melhor. Capítulo 4. Dor e superação. Zenilda enfrentou momentos de grande sofrimento físico e emocional. Recorda-se de uma infância marcada por dores de barriga intensas, deitada em uma cama de tábuas enquanto seu pai trabalhava. Sua mãe, uma mãe de santo alagoana, ela fugiu com um filho de santo, o pai que cuidava dela e de suas irmãs, mas a vida era difícil. Após a partida de sua mãe, Zenilda e suas irmãs ficaram sob os cuidados do pai. A irmã mais velha, Rosa, muitas vezes saía para pedir comida, enquanto Zenilda e a irmã caçula enfrentavam a fome e a pobreza. A religião de sua mãe não deixou marcas negativas, e Zenilda encontrou força em sua fé em Deus. Apesar de não ter o valor reconhecido por outros, Zenilda sempre buscou dignidade e esperança. Com 64 anos, ela reflete sobre sua vida e a vontade de compartilhar sua história, uma história de resiliência e superação. Capítulo 5. Sobrevivência e esperança. Zenilda e suas irmãs enfrentaram tempos difíceis, muitas vezes dependendo da generosidade dos outros para sobreviver. Elas iam às padarias pela manhã, pedindo pão para o café da manhã. Rosa, a irmã mais velha, saía para pedir comida ou limpar açougues, enquanto Zenilda e sua irmã caçula procuravam maneiras de colocar comida na mesa. A vida em Ubatã foi marcada por desafios, mas também por momentos de união e esperança. Zenilda nasceu em Feira de Santana, na usina Jacaré, enquanto suas irmãs nasceram em diferentes lugares, refletindo a jornada da família. Apesar das dificuldades, Zenilda sempre encontrou maneiras de cuidar de suas irmãs e manter a esperança viva. Na realidade, uma cuidava das outras, Rosa correr atrás por um lado, Zenilda por outro. A história de Zenilda é um testemunho de sua força e resiliência, uma narrativa que poderia preencher muitos livros. Sua capacidade de superar adversidades e encontrar alegria nas pequenas coisas é inspiradora. 6. Capítulo: A jornada de Zenilda. A jornada de Zenilda é marcada por sua determinação em construir uma vida melhor para si mesma. Saindo do interior da Bahia para Salvador, ela trabalhou arduamente para conquistar seu espaço. Com habilidades de negociação e vendas, Zenilda conseguiu um terreno, algo que parecia impossível na época. Vendendo panos de prato e perfumes, ela fez amizades e contou sua história, o que a ajudou a conseguir um lugar para chamar de seu. Com o tempo, Zenilda construiu uma casa e até mesmo um apartamento, tudo através de seu trabalho e conexões. Ela se envolveu com uma pessoa que, apesar de suas falhas, proporcionou estabilidade material. No entanto, Zenilda sentia falta de atenção e carinho, algo que não teve em sua infância. Após 18 anos, Zenilda decidiu se mudar para São Paulo, levando consigo as lições e conquistas de sua vida. Em sua nova fase, ela continuou a trabalhar duro, vendendo produtos de cama, mesa e banho, viajando para lugares como Lagarto e Pernambuco. A história de Zenilda é uma prova de sua força e capacidade de superar desafios, sempre buscando um futuro melhor. Capítulo 7. Adaptação e lições aprendidas. Ao se mudar para São Paulo, Zenilda continuou sua busca por oportunidades. Ela encontrou um bom emprego após apenas 9 dias, trabalhando com Dona Vera Rocha na Comunicação Expresso. Apesar de rígida, Dona Vera foi uma mentora importante para Zenilda, ajudando-a a se estabelecer na cidade. Zenilda trabalhou arduamente, recebendo uma diária de R$ 200, o que lhe permitiu construir uma casa e comprar carne, algo que simbolizava a estabilidade. No entanto, a falta de experiência em administração financeira levou a decisões difíceis, como vender a casa para resolver um problema familiar, o que não saiu como planejado. Apesar dos desafios, Zenilda sempre encontrou apoio em pessoas boas e empresas respeitáveis. Ela aprendeu a importância da fé, reconhecendo que sem ela, as conquistas materiais perdem o significado. Sua história é um lembrete de que a resiliência e a fé são fundamentais para superar as adversidades. Capítulo 8. Memórias de infância e superação.
Zenilda relembra sua infância marcada por desafios e dificuldades. Quando sua mãe partiu, Zenilda tinha apenas 4 anos e enfrentou momentos de doença e fome. Deitada em uma cama de tábuas, ela sentia dores de barriga enquanto seu pai trabalhava. Sua mãe, uma mãe de santo alagoana, deixou uma marca em sua vida, mas Zenilda encontrou força em sua fé em Deus. A vida em Ubatã foi um período de luta pela sobrevivência. Rosa, a irmã mais velha, saía para pedir comida, enquanto Zenilda e sua irmã caçula procuravam maneiras de colocar comida na mesa. Elas iam às padarias pela manhã, pedindo pão para o café da manhã, e buscavam tripas nos açougues para adicionar ao feijão. Apesar das dificuldades, Zenilda sempre encontrou maneiras de cuidar de suas irmãs e manter a esperança viva. Sua história é um testemunho de sua força e resiliência, uma narrativa que poderia preencher muitos livros. A jornada de Zenilda do interior da Bahia a Salvador é uma prova de sua determinação em buscar uma vida melhor. Capítulo 9. Fé e novos caminhos. Zenilda sempre buscou oportunidades para melhorar sua vida. Em Salvador, ela conseguiu terrenos e construiu uma casa através de seu trabalho e habilidades de negociação. Apesar de um relacionamento que não supria suas necessidades emocionais, ela conseguiu estabilidade material e continuou a trabalhar duro, vendendo produtos em várias regiões. Através de sua fé, Zenilda encontrou apoio em pessoas como Alessandro, Tiago e Maeda que abriram portas para novas oportunidades. Trabalhando em uma empresa que respeitava seu trabalho, Zenilda encontrou um ambiente onde podia crescer e ser valorizada. Zenilda aprendeu a dar valor às coisas simples e a ouvir os conselhos das pessoas ao seu redor. Sua história é um testemunho de que, com fé e determinação, é possível superar qualquer desafio e encontrar um caminho para a realização pessoal. Se precisar de mais alguma coisa ou quiser continuar a história, estou à disposição para ajudar. Eu fui em frente, eu não tive medo, eu só sainha não era aquela que era meu, mas eu não deixava de no slug minha bíblia de oração debaixo do braço encardidazinha. Mas as palavras de Deus estava limpa, morei, eu nunca pensei que eu já sabia tudo, mas ali que eu vi a cobra nascer quadrada, mas eu nunca tive medo porque eu sempre confiei em nosso Pai é celestial, o dono do céu, terra e mar, que é esse Deus, e se você tem fé no você pode estar em cima de uma cama, pode estar com a pior doença do mundo, se você confiar no celestial do céu você vence de todos. A história de Zenilda é um poderoso testemunho de fé e coragem. Vamos adicionar essa parte ao e-book, destacando sua confiança inabalável e a força que encontrou em sua espiritualidade. Capítulo 10. Fé inabalável e coragem. Zenilda sempre seguiu em frente, sem medo dos desafios que a vida lhe apresentou. Com sua Bíblia de oração sempre ao seu lado, ela encontrou força nas palavras de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua fé no Pai Celestial, o dono do céu, da terra e do mar, foi sua âncora em tempos difíceis. Ela aprendeu que, com fé, é possível enfrentar qualquer adversidade, seja uma doença ou uma situação de desespero. Zenilda acredita que, ao confiar no poder celestial, é possível vencer qualquer obstáculo. Sua história é um testemunho de que a fé pode transformar vidas e oferecer esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Zenilda nunca perdeu a coragem, sempre acreditando que, com Deus ao seu lado, ela poderia superar qualquer desafio. Sua jornada é uma inspiração para todos que buscam força e esperança em tempos de dificuldade. Se precisar de mais alguma coisa ou quiser continuar a história, estou à disposição. Infância e superação. Zenilda relembra sua infância marcada por desafios e dificuldades. Quando sua mãe partiu, Zenilda tinha apenas 4 anos e enfrentou momentos de doença e fome. Deitada em uma cama de tábuas, ela sentia dores de barriga enquanto seu pai trabalhava. Sua mãe, uma mãe de santo alagoana, deixou uma marca em sua vida, mas Zenilda encontrou força em sua fé em Deus. A vida em Ubatã foi um período de luta pela sobrevivência. Rosa, a irmã mais velha, saía para pedir comida, enquanto Zenilda e sua irmã caçula procuravam maneiras de colocar comida na mesa. Elas iam às padarias pela manhã, pedindo pão para o café da manhã, e buscavam tripas nos açougues para adicionar ao feijão. Apesar das dificuldades, Zenilda sempre encontrou maneiras de cuidar de suas irmãs e manter a esperança viva. Sua história é um testemunho de sua força e resiliência, uma narrativa que poderia preencher muitos livros.
A jornada de Zenilda do interior da Bahia a Salvador é uma prova de sua determinação em buscar uma vida melhor. Capítulo 9. Fé e novos caminhos. Zenilda sempre buscou oportunidades para melhorar sua vida. Em Salvador, ela conseguiu terrenos e construiu uma casa através de seu trabalho e habilidades de negociação. Apesar de um relacionamento que não supria suas necessidades emocionais, ela conseguiu estabilidade material e continuou a trabalhar duro, vendendo produtos em várias regiões. Através de sua fé, Zenilda encontrou apoio em pessoas como Alessandro, Tiago e Maeda que abriram portas para novas oportunidades. Trabalhando em uma empresa que respeitava seu trabalho, Zenilda encontrou um ambiente onde podia crescer e ser valorizada. Zenilda aprendeu a dar valor às coisas simples e a ouvir os conselhos das pessoas ao seu redor. Sua história é um testemunho de que, com fé e determinação, é possível superar qualquer desafio e encontrar um caminho para a realização pessoal. Eu fui em frente, eu não tive medo, eu só sainha não era aquela que era meu, mas eu não deixava de no slug minha bíblia de oração debaixo do braço encardidazinha. Mas as palavras de Deus estava limpa, morei, eu nunca pensei que eu já sabia tudo, mas ali que eu vi a cobra nascer quadrada, mas eu nunca tive medo porque eu sempre confiei em nosso Pai é celestial, o dono do céu, terra e mar, que é esse Deus, e se você tem fé no você pode estar em cima de uma cama, pode estar com a pior doença do mundo, se você confiar no celestial do céu você vence de todos. A história de Zenilda é um poderoso testemunho de fé e coragem. Capítulo 10. Fé inabalável e coragem. Zenilda sempre seguiu em frente, sem medo dos desafios que a vida lhe apresentou. Com sua Bíblia de oração sempre ao seu lado, ela encontrou força nas palavras de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua fé no Pai Celestial, o dono do céu, da terra e do mar, foi sua âncora em tempos difíceis. Ela aprendeu que, com fé, é possível enfrentar qualquer adversidade, seja uma doença ou uma situação de desespero. Zenilda acredita que, ao confiar no poder celestial, é possível vencer qualquer obstáculo. Sua história é um testemunho de que a fé pode transformar vidas e oferecer esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Zenilda nunca perdeu a coragem, sempre acreditando que, com Deus ao seu lado, ela poderia superar qualquer desafio. Sua jornada é uma inspiração para todos que buscam força e esperança em tempos de dificuldade. A maior dificuldade do pai de Zenilda foi que ele amava sua esposa Maria Railda Pereira. Ela, mãe de santo, trabalhava com magia negra, se a ingressou com um filho de santo e fugiu deixando as 3 filhas: Rosa Santos Silva, Zenilda Santos Silva, Ana Creuza Pereira dos Santos. Ele, coitado, que tinha suas terras e plantava, criava galinhas, tinha essas coisas, deixou tudo lá e virou andarilho. Foi daí em diante que Zenilda sofreu bastante com as suas irmãs, porque ele se entregou ao alcoolismo e às 3 da manhã, quando ele chegava bêbado, ele dizia sua Rosa, sua neném era Ana Creuza, Zenilda, todas uma tinha que pegar o cinto para apanhar sem fazer nada, simplesmente porque ele estava revoltado e embriagado. A história de Zenilda é marcada por desafios familiares e emocionais profundos. Capítulo 11. Desafios familiares e resiliência. Atenção! A vida de Zenilda foi profundamente afetada pelas escolhas e dificuldades de seus pais. Atenção, Seu pai, que amava profundamente sua esposa Maria Railda Pereira, enfrentou um grande desafio quando ela, uma mãe de santo, fugiu com um filho de santo, deixando para trás suas 3 filhas, Rosa, Zenilda e Ana Creuza. Devastado pela perda, o pai de Zenilda abandonou suas terras e sua vida de agricultor, entregando-se ao alcoolismo. As noites eram especialmente difíceis para Zenilda e suas irmãs, pois seu pai, embriagado e revoltado, descarregava sua frustração nelas, muitas vezes de forma violenta. Apesar das dificuldades, Zenilda encontrou força para seguir em frente. A resiliência que desenvolveu durante esses tempos difíceis moldou sua capacidade de enfrentar adversidades e buscar um futuro melhor. Sua história é um testemunho de coragem e determinação, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, é possível encontrar esperança e força interior. Se precisar de mais alguma coisa ou quiser continuar a história, estou à disposição para ajudar.
Zenilda tem sua vida marcada por muitas vitórias e decepções, arrependimentos. Ela teve 2 filhos, um chama Marcos, outra Joyce. Ela vivia em um tempo tão difícil que quando ela teve esses 2 filhos, ela não tinha condição de criá-los e ela queria ver os filhos dela bem e sendo criado por pessoas que pudesse dar estudo, alimentação e tudo de bom e, devido a tudo isso, ela entregou Marcos à avó que criou, e hoje está com 43 anos. A Joyce ela deu, mas sempre ela ia ver e levar algum presente. Ela não criou, mas sempre foi uma mãe presente, visitava e não criou mesmo porque não tinha condições. Hoje, graças a Deus, todos conhecem ela e reconhecem a dificuldade que ela passou na época. A história de Zenilda é um relato de amor, sacrifício e resiliência. Capítulo 12. Amor de mãe e sacrifícios. A vida de Zenilda foi marcada por vitórias, decepções e arrependimentos, especialmente em seu papel como mãe. Ela teve 2 filhos, Marcos e Joyce, durante um período de grandes dificuldades. Zenilda desejava o melhor para seus filhos, mas sabia que não tinha condições de criá-los da maneira que gostaria. Com o coração pesado, ela tomou a difícil decisão de entregar Marcos para ser criado pela avó, que lhe proporcionou uma vida estável. Hoje Marcos tem 43 anos e entende o sacrifício que sua mãe fez por ele. Joyce, por sua vez, foi criada por outra família, mas Zenilda sempre esteve presente, visitando e levando presentes, mantendo-se como uma mãe amorosa e dedicada. Apesar de não ter criado seus filhos, Zenilda sempre foi uma presença constante em suas vidas. Hoje eles reconhecem as dificuldades que ela enfrentou e o amor que sempre teve por eles. A história de Zenilda é um testemunho de amor incondicional e da força de uma mãe que fez o que era necessário para garantir o bem-estar de seus filhos. Gostaria de deixar esse livro para um exemplo de vida para crianças, jovens e adultos que reclamam da vida. Fica aqui os meus conselhos. Página 1. Introdução à superação. Apresentação da história de Zenilda como um exemplo de resiliência e inspiração. Página 2. A força interior. Discussão sobre a importância de encontrar e cultivar a força interior para enfrentar desafios. Página 3. Resiliência em ação. Exemplos de como a resiliência pode ser aplicada no dia a dia, inspirados na vida de Zenilda. Página 4. Acreditar nos sonhos. A importância de manter os sonhos vivos e trabalhar para realizá-los, mesmo diante das adversidades. Página 5. Esperança como guia. Como a esperança pode servir como uma luz orientadora em tempos difíceis. Página 6. Coragem para enfrentar desafios. Histórias de coragem e determinação, inspiradas nas experiências de Zenilda. Página 7. O poder da fé. Página 8. Amor e conexões emocionais. A importância do amor e das conexões emocionais na jornada de superação. Página 9. Transformação e novos caminhos. Como superar desafios pode abrir novos caminhos e oportunidades na vida. Página 10. Seja a inspiração. Encorajamento para que cada leitor se torne uma fonte de inspiração para os outros, assim como Zenilda. Página 1. Introdução à superação. A história de Zenilda é um testemunho poderoso de resiliência e superação. Desde a infância difícil até os desafios da vida adulta, Zenilda nos ensina que é possível transformar adversidades em oportunidades de crescimento e inspiração. Página 2. A força interior. A força interior é a capacidade de enfrentar desafios com coragem e determinação. Zenilda nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, podemos encontrar dentro de nós a força necessária para seguir em frente e lutar por um futuro melhor. Página 3. Resiliência em ação. Resiliência é a habilidade de se recuperar rapidamente das dificuldades.
Na vida de Zenilda, vemos resiliência em ação, superando obstáculos diários e mantendo a esperança viva. Aprender a ser resiliente é essencial para enfrentar os altos e baixos da vida. Página 4. Acreditar nos sonhos. Zenilda nunca deixou de acreditar em seus sonhos, mesmo quando as circunstâncias eram desfavoráveis. Acreditar nos sonhos é o primeiro passo para realizá-los. Mantenha seus sonhos vivos e trabalhe diariamente para transformá-los em realidade. Página 5. Esperança como guia. A esperança é uma força poderosa que nos guia em tempos de incerteza. Zenilda nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, a esperança pode iluminar nosso caminho e nos motivar a continuar lutando por dias melhores. Página 6. Coragem para enfrentar desafios. A coragem é essencial para enfrentar os desafios da vida. Zenilda demonstrou coragem ao enfrentar adversidades e tomar decisões difíceis. Enfrente seus medos com coragem e determinação, sabendo que cada desafio superado fortalece seu caráter. Página 7. O poder da fé. A fé foi um pilar fundamental na vida de Zenilda, sustentando-a em momentos de incerteza. A fé nos dá força para acreditar em um futuro melhor e nos motiva a seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível. Página 8. Amor e conexões emocionais. O amor e as conexões emocionais são fundamentais para a nossa jornada de superação. Zenilda encontrou força no amor de sua família e amigos. Cultive relações significativas e permita que o amor seja uma fonte de apoio e inspiração em sua vida. Página 9. Transformação e novos caminhos. Superar desafios pode abrir novos caminhos e oportunidades. A história de Zenilda nos mostra que ao enfrentar e superar dificuldades, podemos nos transformar e descobrir novas possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Página 10. Seja a inspiração. Assim como Zenilda, você pode ser uma fonte de inspiração para os outros. Compartilhe sua história, suas lutas e suas vitórias. Seja a mudança que você deseja ver no mundo e inspire aqueles ao seu redor a também superarem seus desafios. A resiliência e o amor incondicional. A inspiradora jornada de Zenilda. É com grande honra que compartilho a história de minha tia Zenilda, uma narrativa de resiliência e amor, contada por mim, seu sobrinho Fábio Silva Nascimento. Zenilda, ao longo de sua vida, teve 2 sobrinhos, Antônio Marcos e eu, Fábio. Ao refletir sobre sua trajetória, percebo que ela poderia facilmente ter se tornado uma pessoa amarga, entregue aos vícios ou à indiferença. No entanto, Zenilda escolheu um caminho diferente, repleto de carinho e educação. Apesar dos desafios e das dificuldades que enfrentou, Zenilda sempre demonstrou um coração generoso. Mesmo nos momentos de adversidade, ela nunca deixou de estender a mão para aqueles que precisavam, especialmente para minha mãe, Rosa. As portas de sua casa estavam sempre abertas, oferecendo apoio e mantimentos, um gesto de gratidão pelo que minha mãe fez por ela na infância, junto com minha tia Lissa. Zenilda é uma mulher de fé inabalável, uma verdadeira guerreira que luta dia e noite, confiando plenamente em Deus. Graças a ela, tive a oportunidade de conhecer São Paulo, de me conectar com novas pessoas e de participar de missões que transformaram minha vida. Em 2015, alugamos um espaço para 30 pessoas, onde pregamos a palavra de Deus por 4 anos, um feito possível também pelo apoio de minha tia Ana Creuza, carinhosamente chamada de Lissa, que nos doou um terreno para a construção de uma igreja. Hoje a igreja está estabelecida há 5 anos, um testemunho do legado de amor e fé de Zenilda. Ela viveu muitos anos em Barueri e agora reside em Jardim Peri, São Paulo, com planos de se mudar para Goiânia em breve. Zenilda é um exemplo para todas as crianças, adolescentes e jovens que muitas vezes não reconhecem o valor dos pais e daqueles que os criaram. Sua história nos ensina a importância de amar e respeitar nossos pais enquanto estão conosco, pois após sua partida, não haverá mais tempo para arrependimentos. Este é o conselho de um sobrinho orgulhoso, que aprendeu com Zenilda a importância do amor, do perdão e da gratidão. Fábio Silva Nascimento. Conselhos inspirados na história de superação de Zenilda, direcionados a jovens e adolescentes. Valorize as pequenas coisas. Assim como Zenilda aprendeu a encontrar alegria nas pequenas vitórias, tente apreciar as pequenas coisas boas em sua vida. Isso pode trazer mais felicidade e gratidão ao seu dia a dia.
Resiliência é a chave. A vida pode ser cheia de desafios, mas é importante lembrar que cada obstáculo é uma oportunidade para crescer. Siga o exemplo de Zenilda e encontre força dentro de você para superar as dificuldades. Sonhe grande, mas comece pequeno. Zenilda sempre teve grandes sonhos, mas sabia que precisava dar um passo de cada vez. Não tenha medo de sonhar alto, mas lembre-se de que cada grande jornada começa com um pequeno passo. Aprenda com as dificuldades. As dificuldades que enfrentamos podem nos ensinar lições valiosas. Use os desafios como uma oportunidade para aprender e se tornar uma pessoa mais forte e sábia. Mantenha a fé e a esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, Zenilda nunca perdeu a fé. Acredite em si mesmo e mantenha a esperança de que dias melhores virão. Cultive o amor e a compaixão. O amor e a compaixão foram forças motrizes na vida de Zenilda. Trate os outros com bondade e empatia, e você verá como isso pode transformar sua vida e a dos que estão ao seu redor. Seja grato pelas pessoas ao seu redor. Zenilda valorizava as pessoas que a apoiavam. Reconheça e agradeça aqueles que estão ao seu lado, oferecendo apoio e amor incondicional. Conclusão. A história de Zenilda é um testemunho de resiliência, amor e fé. Ao longo de sua vida, ela enfrentou desafios que testaram sua força e determinação, mas sempre encontrou maneiras de superar as adversidades. Sua jornada é uma inspiração para todos que buscam esperança e coragem em tempos difíceis. Zenilda nos ensina que com fé e perseverança, é possível transformar a dor em vitória e encontrar alegria nas pequenas coisas. Direitos autorais. Este livro e e-book é uma obra de Fábio Silva Nascimento e Zenilda Santos Silva. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informações, sem a permissão por escrito dos autores.